Bom dia, Luiz. Você está me ouvindo? Bom dia, professor. Vou esperar só um pouquinho, tá? Para os meninos entrarem na aula para a gente iniciar, tá bom? Tá bom. Se já quiser colocar para mim aqui o seu nome no bate-papo e a turma, para registrar sua presença, já pode colocar, tá? Vou aguardar mais um pouco. Vou aguardar só mais um minuto, mais uns 2 minutinhos. Amanda, seja bem-vinda à aula. Coloca aqui para mim no bate-papo seu nome e a turma, tá? Para registrar sua presença. Isso. Bem, vou iniciar. A gente vai dar continuidade com aquele conteúdo de sequência numérica, tá bom? E aí o pessoal vai entrando. Quem tá atrasado. Assim que vocês dois conseguirem ver meu compartilhamento de tela, vocês me falam, tá? Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Ok. Vocês não conseguindo visualizar compartilhamento de tela?
Luiz, Amanda. Tô vendo, professor. Ótimo. Tá vendo, Amanda? Então, a gente vai continuar com um exemplo, né? A gente estava falando de como calcular uma progressão aritmética. E a gente viu a fórmula do termo geral da progressão aritmética e a gente viu também a soma, fórmula da soma. Continuando com esse conteúdo, a gente vai continuar com esse exemplo aqui, tá? Esse exemplo diz assim: no sistema de amortização constante, SAC, as prestações e os juros são decrescentes e formam uma PA. Considere um empréstimo de 40 mil, né, que foi concedido no regime de amortizações constantes, deverá ser quitado em 40 prestações mensais, com uma taxa de juros de 2%. A planilha mostra a formação do sistema, então olha só. Isso é 2% ao mês, tá? Nós temos aí saldo devedor, 40 mil, né? Amortização, juro, prestação da amortização mais o juro. Então, olha só, a tabelinha nos dá um valor inicial é 40 mil, primeira parcela 39 mil, a amortização R$ 1.000. Então, a gente tem em cima disso 40 mil vezes 2%, que é o juro, dá R$ 800. Então, a prestação, como foi dividida em 40 prestações, a amortização mais o juro vai dar 1.800. A segunda caiu para 38 mil, amortização R$ 1.000. Então, vai ter 39 mil vezes 2%, 780. Então, vou ter 1.780 a prestação da amortização com o juro. E no terceiro, 37 mil mais R$ 1.000 da amortização, dá 38 mil vezes 2%, que é igual a 760, vai dar a prestação de 1.760, certo? Aí aqui, calcule a amortização acumulada em 32 meses. 32 meses, então a gente vai ter aí R$ 32 mil, né? Valor em juro do 32º mês. Vai dar a resposta 180, mas a gente vai calcular cada um, tá? O valor pago em juros no final do empréstimo, 16.400. Como que a gente faz isso? Primeira coisa, como a amortização ela é constante, a gente vai multiplicar, né, com o número de parcelas. Então, a gente vai pegar o valor de cada parcela, que é R$ 1.000, mas o número de parcela é 32 mil. Já a letra B pede os juros, né, do 32º mês. Como que a gente vai calcular? Aí aqui sim eu calculo usando a fórmula geral de um PA. Então, eu vou pegar os dados que eu tenho. O meu primeiro termo é 800, tá bom? Como que eu sei disso? Presta atenção aqui no juro, tá vendo? Na tabela, R$ 800, tá? É o juro. Então, o meu primeiro termo é 800. O número, a posição da minha parcela, que é o meu termo geral, né? É 32, porque são 32 meses que ele está querendo. A minha razão, o que eu vou fazer? Basta eu pegar o meu meu segundo termo e subtrair do primeiro. Então, se eu pegar aqui, ó, meu segundo termo, tá vendo aqui? 780. Subtrai do primeiro termo, eu tenho então a razão de menos 20, tá? Por isso, menos 20. Ficou claro isso? Os dados retirados do exercício? Então, agora é fácil. Jogando na fórmula do termo geral, então eu quero o meu AN, que é o meu termo geral, que é de 32 parcelas, então é A32, é igual ao meu primeiro termo, 800, mais a posição do meu termo geral, que é 32, menos 1, que é da fórmula, vezes a minha razão, que é menos 20. Resolvendo isso, o que eu vou ter? 800 mais
31 vezes menos 20. 800 mais 31 vezes menos 20 é menos 620, porque 31 menos 20 é menos 620, mais com menos menos. E aí eu voltei, então, 180, tá bom? Então, o juro, a letra B pergunta, valor dos juros no 32º mês, como é 2%, 180, tá bom? Então, tá aí. Letra B pede para calcular a prestação no 32º mês. Pode ser calculado também a fórmula da PA. Então, a gente tem aí, ó, o enunciado pede para a gente calcular o valor dessa prestação, tá? Quanto que ficaria a prestação no último mês, no 32º mês. Fórmula do termo geral. Então, o meu primeiro termo é 1.800, tá? Nesse caso, gente, ó, presta atenção que a gente tá pegando agora é o valor da prestação. Cadê a tabela? Aqui, ó, valor da prestação. Aquela hora a gente usou isso aqui porque estava pedindo para calcular o juro, tá? Agora, o valor da prestação, meu primeiro termo é 1.800. 1.800 é meu primeiro termo. A posição é aqui, ó, 1.800 é a minha primeira prestação. Meu primeiro termo é 32, porque tudo está em cima do 32º mês. A razão eu já tenho, porque eu calculei no exercício anterior. Basta substituir 1.800 mais 32 menos 1 vezes menos 20. A gente já viu que 31 menos menos 20 é 620. Vezes, né? 31 vezes menos 20 é 620. Então, a gente vai ter 1.800 menos 620 vai dar 1.080, tá? Letra D pede para a gente calcular o valor pago em juros no final do empréstimo. Aí, a gente usa a fórmula da soma de todos os juros pagos nas 40 prestações. Então, eu tenho primeiro termo, o meu termo geral, posição do meu termo geral é 40, porque são 40 prestações. Eu tenho a minha razão. O que eu quero? O valor desses juros pagos no final desse mês. O final do mês, gente, é o que eu tô querendo saber, que é o meu AN, meu termo geral. Depois, eu quero a soma disso tudo. Para primeiro resolver, eu preciso encontrar qual é o meu termo geral, quanto que eu vou ter, né? Depois, então, eu realizo a soma para saber quanto eu paguei no final. Desculpem, fazendo isso, o que a gente tem? A AN, que é o meu termo geral, que é o que estou procurando, que eu sei que é a 40, porque são 40 prestações, igual ao meu primeiro termo, mais, entre parênteses, a posição do meu primeiro termo, menos 1 vezes a minha razão. Então, ó, eu vou ter 800, que é o meu primeiro termo, que é o meu primeiro juro, mais 40 menos 1, porque é a posição do meu termo geral, tá lá na posição 40, vezes a minha razão, que eu já descobri que é menos 20. 800 mais 39, porque 40 menos 1, 39, vezes menos 20, é igual a 800 menos 780, e aí a posição do meu termo geral é 40. A soma é eu pegar o meu primeiro termo mais o meu termo geral vezes a posição do meu termo geral, e tudo isso eu divido por 2. Então, eu tenho 800 mais quanto que é o meu termo geral? 20 vezes 40, que é a posição do meu termo geral, porque é o total de parcelas, que é 40, divido por 2. Resolvido isso, eu vou ter 820 mais vezes 40, dividido por 2, é 16.400. Dúvidas, meninos? Então, para a gente relembrar, termo geral. Termo geral da progressão aritmética é
termo geral da minha progressão aritmética é a n, que é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. A n é o meu termo geral, A1 é o meu primeiro termo, n é a posição do meu termo geral e R é a minha razão da progressão aritmética. A soma dos n termos da PA. Então, a gente tem aí a soma Sn é igual a posição, número de termos que eu tenho, abre parênteses, né? Mais o primeiro termo, mais o meu termo geral, que é o enésimo do termo, tudo isso dividido por 2. Então, ó, a n é o meu termo geral, que é o enésimo termo, o último termo, mais o meu primeiro termo, número de termos, razão, e Sn é a soma dos números dos primeiros termos, tá bom? Então, para relembrar, tá aí as duas fórmulas. A fórmula geral e a fórmula da soma, tá? O enésimo, Gustavo, é o último termo que eu tenho na minha sequência de progressão aritmética, tá? Por exemplo, você tem uma sequência numérica que varia de 0 até 100. O seu enésimo termo é o último número que aparece nessa sequência numérica, que no caso é o 100, tá bom? Esse é o enésimo termo, tá? Alguma dúvida? Alguém mais tem mais alguma dúvida? Sim, não? Fala pra mim aqui, manda um joinha pra mim saber se tá tudo ok, pra mim continuar, que aí a gente vai entrar em PG, progressão geométrica. Gustavo, esclareceu? Luiz? Ah, Luiz já colocou aqui, tudo ok. E Gustavo, entendeu? Ah, sim. Ok, meninos. Então, vamos lá. Vamos fazer uma introdução agora do progressão geométrica e a gente continua na nossa próxima aula, tá? Progressão geométrica. Então, um exemplozinho, né? A internet em progressão geométrica seria assim. 1 faz, 15 copiam, 225 listam, 3.375 republicam, 50.625 comentam, e aí, olha, tantos que visitam, tá? 75 milhões, 9.375 visitam. Então, ó, olha aqui, a gente tem duas sequências, né? Nós temos sequências aqui, são sequências que foram construídas de forma de que cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior. Então, o que a gente faz? Multiplicando por uma constante. Vamos entender melhor como que isso funciona. As progressões geométricas, meninos, diferente da aritmética, são as sequências numéricas em cada termo, a partir do segundo, é igual o produto do termo anterior por uma constante Q. Então, a constante Q é a razão que na progressão aritmética a gente tem. Então, o número que é chamado de razão da progressão geométrica. As progressões geométricas, elas representam o crescimento de uma população, cálculo de juro composto, tudo que aumente ou diminui segundo a multiplicação de um número não nulo por uma constante. Por exemplo, na PA, a gente fazia a subtração, né? Para achar a razão. Na PG, a gente faz a multiplicação, tá bom? Então, olha só. Progressão geométrica, ó. A gente vai ter uma sequência aqui de 2 a 16 infinitos. Então, a gente vai ter que Q é igual a 2,
e a PG, ela é crescente. Como que eu vou fazer isso? Sempre o meu primeiro termo, o resultado do segundo termo é a multiplicação dele. Então, eu vou pegar 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, o meu Q é 2, tá? PG crescente. Aqui no segundo exemplo, teve. No último portfólio teve. Mas foi em cima da última aula que eu dei também, tá? Das últimas aulas que eu dei sobre progressão aritmética. Aí quem assistiu a aula, deu para relembrar, né? Entendeu? Aí, meninos, outra coisa também eu fazer na PG, basta eu pegar o segundo termo, dividir pelo primeiro termo, aí eu vou saber quanto vale a minha razão, tá? É bem fácil mesmo, Gustavo. Só prestar atenção, progressão, sequência numérica é as mais fáceis que tem de resolver. A segundo exemplo aqui, eu tenho uma sequência numérica que varia de menos 2 até menos 18. E aí, olha, presta atenção. Se eu pegar o segundo termo dividido o primeiro termo, então qual é a variação que eu tenho da razão entre eles? 3, certo? Então, a minha razão dessa PG é 3, tá bom? A mesma coisa, se eu pegar o meu segundo termo dividido o meu primeiro termo, eu vou ter como resultado menos meio terço, tá? Então, essa PG a gente chama de alternante, porque ela varia. Se eu tenho uma sequência sem variação nenhuma, então a minha razão ela é 1 e essa PG ela é constante, tá? Porque 5 dividido por 5 é ele mesmo, tá? Então, 5 dividido por 5 é 1. Basta eu pegar o segundo termo e dividir o primeiro. Na PA, a gente pega o segundo termo e subtrai. Aqui é o contrário. Aqui a gente pega o segundo termo, divide do primeiro termo, a gente descobre qual é o nosso Q, que é a razão na progressão geométrica, tá? A questão histórica, que é o Thomas Robert Malthus, que é o idealizador dessa teoria, eu vou deixar para a gente discutir na nossa próxima aula, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Ficou claro para todos? Então, boa semana para vocês. A gente se vê na sexta-feira, a nossa aula. A gente dá continuidade com progressão geométrica, tá bom? Fiquem com Deus, meninos. Tenham uma boa semana. Tchau, tchau.